Você veio com a sua Bíblia. Se precisa, irmão, irmã, senhoras e senhores, estar aberto para a palavra. Que a palavra do Senhor entre no teu coração, transborde sobre a tua vida. E a palavra do Senhor, quando ela transborda através da nossa vida, significa que estamos retendo a palavra e vivendo a palavra. Então, com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Antigo Testamento, comecinho da Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 4. Nesta noite, vamos ter uma mensagem, uma reflexão sobre uma mulher que não sabemos o nome dela, sabemos o gentílico dela, ou sabemos a cidade de onde ela habitava, que era a cidade de Sunem. Portanto, ela é conhecida como mulher sunamita. Quando você lê, quando você ouvir, você já sabe que não é o nome dessa mulher, mas diz respeito à cidade de onde ela habitava. Então, essa passagem bíblica fala desta mulher sunamita, o marido dela, fala de um homem de Deus, um profeta, o auxiliar desse profeta, e vamos ver o que essa palavra tem a nos ensinar. Eu peço a todos total atenção. Se você deseja ouvir e entender a palavra, é importante que você dê atenção à palavra. O texto não é tão curto, ele é um pouquinho extenso, mas eu peço que todos deem atenção nessa hora, ouçam e sejam edificados pela palavra. 2 Reis, capítulo 4, eu leio a partir do versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Versículo 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Que foi que ela respondeu? Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera,
a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Estava tudo bem com o menino? Havia morrido. O que ela respondeu? Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amém por essa leitura?
Esse texto extenso e intenso que acabamos de ler mostra-nos a história desta mulher sunamita. E vemos, através dessa passagem bíblica, como ela acolheu ao profeta, homem de Deus, como ela honrou aquele homem. Vemos o milagre que aconteceu na vida daquela mulher. Vemos também o momento, ou o vale da sombra da morte que esta mulher atravessou em sua família. Podemos ver também a fé dessa mulher, a perseverança dessa mulher e o milagre que aconteceu. A mulher sunamita, ela criou aquilo que podemos chamar nessa noite de um ambiente de honra. Existe um clima nos ambientes aonde estamos ou aonde vamos, e por vezes você pode sentir-se muito bem acolhido, muito bem recebido. Como é possível que em outros lugares aonde você vá, você não tenha a mesma percepção? Ao chegar num local, você percebe que, ao invés de ser bem recebido, é apenas tolerado por conta de alguma obrigação. A pessoa recebe, mas você percebe que não há a mesma receptividade, a mesma resposta naquele ambiente. Mas esta mulher, ela viu o profeta Eliseu que passava por sua casa. Eliseu, então, ele morava ou estava sempre no Carmelo, na região do Carmelo, e essa mulher era sunamita, então ela ficava na cidade de Sunem, geograficamente falando, aproximadamente 50 quilômetros de distância entre um local e outro. E quando este profeta passava por aquele lugar, essa mulher, ao observar que ele era um homem de Deus, disse: chega, temos uma refeição. Aliás, a Bíblia fala que ela consulta o seu marido, dizendo: o que você acha? Esse homem é um homem de Deus. Vamos recebê-lo em nossa casa? Sim, vamos recebê-lo. Dá uma refeição, e ele, cada vez que passava de viagem, passava por ali, chegava naquele lugar, a ponto da mulher dizer: vamos honrar esse homem, criando esse ambiente para ele, para que sempre que ele vier, ele sinta-se acolhido, tem um espaço para ele. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma lamparina, vamos deixar o ambiente preparado para sempre que ele vier, ele sinta-se bem-vindo em nossa casa. Essa mulher, acolhendo o profeta, acolhia a palavra. Ela, acolhendo a palavra, acolhia o próprio Senhor. E nós precisamos criar um ambiente de recebermos a palavra do Senhor e recebermos com honra. Recebemos a palavra do Senhor com reverência. Essa mulher, quando entendeu, é um homem de Deus, eu preciso ter ou criar esse ambiente. E na sua casa, eu não sei se existe esse ambiente de honra para com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus para o cristão, ela é regra de fé, de vida. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor sempre com reverência. Nós estamos neste ano de 2026 com o propósito de lermos os livros poéticos da Bíblia. Agora já lemos todo o livro de Salmos, os 150 capítulos. Agora estamos lendo o livro de Provérbios. E espero que aqueles que estão fazendo esta leitura ou outra leitura bíblica em outro ritmo, esteja honrando a palavra, honrando o Senhor desta forma. Não há outra maneira de honrarmos o Senhor
se não dermos atenção à sua palavra. Ainda hoje eu vi um influenciador digital lá na China, conhecido por ser um ateu. E como ateu, ele disse que iria fazer um experimento social. E qual era o experimento social que ele faria? Ele disse: olha, eu vou me fingir ser um cristão. E vou fazer aquilo que um cristão diz fazer todos os dias. Durante 30 dias, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer caridades, e farei isso durante 30 dias. E esse homem, como ele é um influenciador digital, ele então filmava o que ele estava fazendo, e ele pega ali a palavra e começa a fazer a leitura. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o menino, o que se pode fazer, e começava a ler. Depois ele orava: Deus, que essa palavra fale comigo, e fazia de uma maneira mecânica, mas o fazia no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e ele foi fazendo, e quando chega no 20º dia, ele começa fazendo a sua live, ou a sua transmissão ao vivo, como o fazia, e ele então faz a saudação às pessoas, e ele diz: vamos fazer a leitura bíblica. Ele começa a ler, e a palavra do Senhor começa a entrar no seu coração, e ele começa a chorar. E ao começar a chorar, ele disse: eu não aguento mais fingir, Jesus Cristo é o meu Senhor, a Ele eu entrego a minha vida. E em choro e tremendo ele começa a falar: Jesus Cristo é o Senhor, eu não aguento mais fingir ou resistir ao Senhor e à sua palavra. Sabemos que a palavra do Senhor tem pontos que são difíceis de se entender, mas também sabemos que até uma criança, ao ouvir a palavra do Senhor, é tocado pela palavra do Senhor. E ainda a Bíblia diz mais, que uma criança no ventre da sua mãe, ao ouvir a saudação, a palavra do Senhor, aquela criança se move, é tocada. Então há poder na palavra do Senhor. E nós precisamos acolher a palavra do Senhor como a palavra do Senhor o é. É palavra de Deus para nós, para todo aquele que crê em Jesus. Então, esta mulher, quando entendeu, um profeta está passando por aqui, eu preciso fazer algo. E ela então decide o que ela deveria fazer. E leio com os irmãos o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo 40. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 40, diz assim: quem recebe vocês? Jesus está falando, isso aqui são palavras do Senhor Jesus, tá bom? Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. O que essa mulher fez? Ela recebeu o profeta na qualidade de profeta. Ela honrou o profeta, ela cria um ambiente para que a palavra fosse acolhida, que na sua casa haja esse ambiente, aonde a palavra do Senhor é honrada, aonde a palavra do Senhor é recebida. E essa mulher assim o faz, e prepara um ambiente aonde o profeta lá poderia estar honrando, sem saber
que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a herança do profeta, recebe a bênção do profeta. Quem recebe um justo, quem recebe um homem de Deus, quem recebe um discípulo, um menor deles, como filho de Deus, vai receber a recompensa do próprio Senhor. Porque ele disse, quem recebe a vocês, está recebendo a mim. Que maravilha, quando vemos ambientes sendo criado dessa forma. Não sei se você tem alegria em receber a palavra, alegria em receber homens e mulheres de Deus, sobretudo irmãos na fé. Por exemplo, quando temos as reuniões semanais dos pequenos grupos, espero que haja alegria. Quando a reunião é na sua casa, diz que bênção. Sejam bem-vindos. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a sua recompensa. Bem, aqui vemos então esse primeiro momento da mensagem. Mas releio, voltando lá em 2 Reis, capítulo 4, releio com os irmãos os versículos 16 e 17. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Essa mulher havia pedido um filho? Talvez ela não tivesse verbalizado, falado, mas tinha um sonho dormente no seu coração. Por que digo dormente? Porque, humanamente falando, existe um período em que esse sonho pode ser realizado, mas quando o tempo passa, muito tempo se passa, as dificuldades aumentam, as situações vão ficando um pouco mais distantes de se acontecer, e essa mulher disse, já não há mais condições para mim ou para nós. E ela era então conhecida como uma mulher rica. O profeta, como homem de Deus, tinha o respeito, inclusive dos reis, porque nesse livro de Reis nós vemos a história do povo de Deus e os reis de Israel. Cada rei, cada reinado, cada momento, eles eram instituídos, ungidos, e então havia essa reverência para com os profetas, homens de Deus, inclusive pelos reis. E quando esse profeta vai à casa da mulher, disse, quer que eu interceda ao rei por tua causa? Ou ao comandante do exército, você precisa de alguma coisa? Ela disse, Shalom, está tudo bem. E ela nada pediu, e quando ela acolheu ao profeta, ela não o acolhe esperando receber algo em troca, ela o acolheu porque aquilo estava dentro dela, eu preciso honrar esse homem de Deus, porque havia uma semente no coração de fé e de saber que essa deveria ser a postura dela. Então ela o faz, mas não barganhando, não querendo negociar, eu vou fazer esperando receber uma bênção. Mas ela assim o faz. E eu recordei-me quando eu estava lembrando desse ponto da mensagem, eu lembrei-me, por exemplo, do que diz lá em Efésios capítulo 3 e o versículo de número 20. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 3,
o versículo 20 diz, a doxologia, o louvor, a exaltação a Deus, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A Ele louvor e glória. Então, Deus é aquele que pode e que faz, não faz apenas a mais, Ele faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele te conhece, sabe os anseios. A Bíblia nos mostra, por exemplo, alguns personagens bíblicos, como Salomão. Salomão, quando ele faz uma oração, ele pede: Deus, me dá um coração sábio, eu preciso de sabedoria para conduzir o seu povo. O Senhor disse: eu vou te dar o que você pediu, mas vou te dar muito mais. Você me pediu sabedoria? Você será conhecido por ser o mais sábio da tua época, do teu tempo. Mas eu também vou te dar riqueza, vou te dar honra, vou te dar paz, vou te dar paz entre os inimigos, para que você possa reinar de maneira tranquila. Porque Deus sempre faz infinitamente mais. Então aqui nós vemos Ele agindo dessa maneira. Lembram, por exemplo, do ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus? O ladrão pediu somente assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor fez além do que ele pediu. Disse: ainda hoje você estará comigo no meu reino. Eu não vou apenas lembrar, você vai comigo. Que bênção. Quando olhamos para esses momentos. Ou o paralítico que foi levado por 4 amigos diante de Jesus para ser curado. E Jesus vai em direção daquele paralítico e disse: filho, os teus pecados são perdoados. Ele foi para ser curado, mas recebeu perdão, recebeu salvação. E as pessoas começaram a contestar. Ele disse: o que é mais fácil? Dizer para esse homem: levanta e anda, ou dizer que os pecados são perdoados? Dizer levanta e anda, somente um milagre, embora não possa diminuir dizendo somente, porque só Deus faz milagres, mas faria o milagre. Mas quando ele disse: os teus pecados são perdoados, Jesus estava dizendo: eu vou assumir a tua dívida, a tua culpa pode colocar na minha conta. Então seria mais fácil para Jesus somente dizer: levanta e anda. Mas ele disse: não, perdoados estão os teus pecados. Ele recebeu além daquilo que ele pedia. O Senhor sempre faz além de tudo que pedimos e pensamos. Porque Ele conhece além das nossas palavras. Ele conhece o nosso íntimo. E essa mulher da cidade de Sunem, essa mulher sunamita, estava ali, não havia pedido, mas o Senhor conhecia. E o profeta então olha para aquela mulher e disse: ano que vem você terá um filho nos braços. Não faça isso, não me iluda, eu não te pedi nada. No ano seguinte estava ela com a criança nos braços. Agora vamos ler a partir do versículo 18 até o 20 novamente. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Então aqui, meus irmãos, nós vemos nesse momento que mesmo a mulher sunamita, essa mulher da cidade de Sunem, sendo abençoada, isso não impediu a mulher de enfrentar problemas em sua vida. O fato de ser alguém
amado por Deus, abençoado por Deus, não quer dizer que não enfrentaremos lutas ou tribulações. O próprio Senhor Jesus alertou-nos no Evangelho de João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como vemos que essa mulher foi abençoada além do que ela pediu, agora vemos ela enfrentando um momento de tribulação na sua vida. E nós, cristãos, precisamos saber que nesse mundo que passamos, o que vivemos, enfrentamos momentos turbulentos, momentos difíceis, momentos indesejados, é bem verdade, precisamos sempre ser sinceros, mas essa mulher aqui, hoje, deve servir-nos de inspiração, bem como vimos na semana passada, uma mulher também que havia gasto todo o seu dinheiro e não conseguia nada e perdeu os seus bens, perdeu a saúde, mas o Senhor Jesus a atendeu. Agora nós vemos uma mulher rica que não havia pedido nada, embora no seu coração Deus conhecia, não havia pedido nada e o Senhor a abençoa. E logo após a sua bênção, a Bíblia diz que esse menino, então já pré-adolescência ou adolescência, vai com seu pai que estava no campo. Aí alguns estudiosos dizem que o menino teve uma insolação devido à exposição solar muito intensa, muito forte, e pode ter sido a causa. Se a insolação poderia chegar a esse ponto de ceifar a vida do menino, eu não sei, mas o fato é que houve uma enfermidade em que esse menino ali estava e ele começa a relatar para o pai uma dor. E não quero que você condene o pai, mas não é assim que um pai geralmente faz. Vai lá com a tua mãe, porque a mãe mais cuidadosa, mais zelosa, mais amorosa, vai dar atenção. Vai lá com a tua mãe, menino, vai lá. E então manda o menino com a sua mãe, e a mãe fica com o neném ou com o seu filho em seus braços, em seu colo. E quando nós vemos o que acontece, pensa na coragem, na fé. Ela poderia, porque era um milagre que ela já nem esperava mais e aconteceu, e agora ela vê aquilo, aquele momento acontecendo, essa separação, aquilo, e ela pega aquele menino, vai lá e coloca na cama, ou naquele ambiente de honra que ela havia criado para o profeta. Coisa boa é nós prepararmos ambiente para que em momentos difíceis possamos recorrer a esse quarto fechado. Ela diz que ela vai lá, coloca o menino naquele quarto e fecha a porta. Lembre, Jesus falou isso, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Bem, essa mulher então, quando isso acontece, ela consegue, com perseverança, com fé, com resiliência, pegar aquela criança e coloca na cama, naquele ambiente de honra que ela havia criado para acolher o profeta, o homem de Deus, a palavra de Deus. Fecha e vai até o marido. Disse: olha, pede para um servo teu ir junto. Quero que alguém esteja junto, não quero. Mas por quê, hein? Porque naquela época eles tinham dias específicos em que eles iam ao templo para a adoração, iam para a celebração a Deus. Ela disse, lua nova era um momento em que eles se reuniam para celebrar o início da colheita, e no sábado, Shabat,
Ele disse, todo sábado, então poderia ser num sábado, mas não era sábado, não era uma festa de lua nova. Por quê? Ela disse, está tudo bem, viu? Só me conceda esse pedido, que um funcionário, um servo, possa me acompanhar para que lá nós cheguemos. E essa mulher, então, enfrenta um momento de aflição com resiliência. Não sei como você reage em momentos difíceis. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, diz-nos que existe o dia mau. E para que possamos resistir o dia mau, fala sobre a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada da fé, cinturão da verdade, calçado da prontidão do evangelho da paz. E aí vai falando toda essa preparação dele. Diz, para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau. Existe o dia mau, um dia que nós não planejamos, mas que alguém pode estar enfrentando esses momentos difíceis. Bem, essa mulher estava enfrentando esse momento. E com fé, com perseverança, ela encara esse momento na vida dela. Versículo 21 diz assim, deixa eu encontrar aqui na Bíblia. Versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Que coragem, que fé, que visão, que bênção. Ele perguntou, mas por que hoje não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele, o profeta Eliseu, quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com o marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés dele, e aí continua a passagem bíblica. Mas o fato é que ela vai ao encontro do homem de Deus. Quando alguém pergunta, está tudo bem? Tudo bem. Quando o marido diz, por quê? Você fique tranquila. Eu sou administradora do lar. Eu sou como a mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa. Né? A tola com as próprias mãos destrói. Mas a mulher sábia, o homem trabalhando, de repente, trabalhando, ainda vai receber uma notícia ruim. Como é que eu continuo trabalhando agora com essa notícia? Ela diz, não, fique tranquilo. Tranquilo. Logo eu volto e volto com solução. Que coisa, hein? Que determinação, que fé, que resiliência, que perseverança. E ela então fala, transmitindo essa segurança. O marido diz, bom, eu conheço, eu sei. Vai lá, você, serva, acompanhe a minha esposa que vai lá. E quando o auxiliar do profeta vem na direção dela e pergunta, o profeta Eliseu mandou perguntar, tudo bem contigo? Tudo bem com teu marido? Tudo bem com teu filho? Ela disse, Shalom, está tudo na paz, na mais perfeita paz. Por quê? Porque não são todas as pessoas que precisam ou que devem saber dos seus dilemas, das suas lutas, das suas dores. Hoje é comum usar das redes sociais para abrir o coração. Hoje não estou bem.
Hoje eu estou passando por isso. Hoje, e aí vai lá e o textão, ou então um vídeo, alguma coisa assim, dizendo como está. E aí pessoas que querem o seu bem podem sim preocupar-se, mas pessoas que não querem o seu bem podem então celebrar e ainda, quem sabe, né, criar um outro ambiente para que a pessoa se sinta pior do que estava, né? Cuidado com quem você fala, para quem você fala, das suas dores, das suas lutas. Então o auxiliar do profeta veio e perguntou: está tudo bem? Ela disse: Shalom, tudo vai bem. Geazi disse: tudo vai bem, tudo vai bem. Mas ela continua, porque o propósito dela era falar com o homem de Deus, e ao chegar diante do homem de Deus, ela se joga aos seus pés, abraça os pés do profeta, e em angústia de alma ela chora, e a Bíblia nos fala de que Geazi, então, tentou tirar a mulher dos pés do profeta, dizendo: não pode fazer isso. O profeta disse: pode deixar. Essa mulher está angustiada e Deus não me revelou a causa da sua angústia. Deixa. E então ela se recompõe e diz: eu lhe pedi um filho? Eu não disse que não me enganasse, não me iludisse? Quando o profeta ouviu isso, entendeu: é com a criança, é com o menino. E fala ao auxiliar dele: vai, pega o meu cajado. O cajado do profeta é a autoridade do profeta. Ele disse: pega da minha autoridade, leva, encosta sobre o rosto do menino, e se alguém vier conversar com você, não converse. Se alguém te cumprimentar, não cumprimente. Você vai com esse propósito, vai com essa determinação. E a mulher usa a frase como que Jacó usou, né, para com o anjo de Deus: não te deixarei se não me abençoares. Ela então diz para o profeta: se você não for, eu não saio daqui. Não saio não. Mandou auxiliar, mas não vou. E ele vai, o profeta então diz, toma a sua resolução, né? E vai em direção ao menino, 52 quilômetros, com um animal talvez albardado, levasse em torno de 4 horas, 5 horas, e ele vai. Quando ele estava indo, o Geazi, que já tinha ido primeiro, estava retornando, disse: olha, fui lá e não deu, não funcionou. O profeta continua e chega, e ele se debruça sobre a criança. E por que ele faz isso? Porque ele aprendeu com o seu discipulador, o profeta Elias. Se você vê no livro de 1 Reis, salvo engano, capítulo 17 ou capítulo 19, o filho de uma viúva na cidade de Sarepta havia falecido, e o profeta Elias então vai, se debruça sobre o menino, e o menino então, ele faz uma oração dizendo: Senhor, tem misericórdia dessa mulher, tem misericórdia desse menino, tem misericórdia de mim. E opera esse milagre. O menino ressuscitou. Agora o Eliseu disse: eu aprendi com o meu discipulador. Ele vai, debruça-se sobre a criança começa a se aquecer, e ele anda pelo quarto, um ambiente de honra, e volta novamente, e a criança espirra 7 vezes. E na Bíblia, quando vemos essa indicação, 7 vezes, é como que um número de perfeição, né? 6 dias Deus cria o mundo, no 7º ele descansou. E aí então, nesse contexto ali, vemos que ao espirrar
essa criança estava expelindo a morte, ou aquilo que estava lhe causando aquele mal. E o menino volta à vida. Mas essa mulher, com fé, agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, essa mulher agradou ao Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Bem, aqui nós vemos então essa mulher agradando. Ela acolheu ao profeta, acolhendo a palavra. Quem acolhe o profeta na qualidade de profeta está recebendo o próprio Senhor. Ela tem a alegria do milagre na sua vida, passa por provação, por lutas, mas recebe o seu milagre, a sua recompensa, triunfando sobre as suas dores. E a palavra dessa noite para nós é que nós precisamos criar esse ambiente de milagre. Nós precisamos criar esse ambiente de fé para que o milagre aconteça em sua casa, em sua vida, em sua família. O ambiente da sua casa é você que está construindo. Nós vamos louvar com o louvor digno de honra e glória, seja sempre o Senhor, e nós devemos somente exaltá-lo, exaltar o Senhor. Mas o meu convite hoje é para que você possa imitar a fé dessa mulher sunamita. Pare de lamentar-se com aqueles que nada podem fazer para mudar a sua história, a sua vida. Saiba diante de quem você deve abrir o seu coração. Talvez enquanto este louvor em adoração a Deus estiver acontecendo, seja um bom momento para você entregar a sua vida ao Senhor, entregar seus problemas, suas lutas, seus medos ao Senhor, dizendo: Senhor, que a minha casa seja esse ambiente de milagre, de transformação. O Senhor operou naquela casa, porque essa mulher decidiu fazer na sua casa um ambiente de honra ao Senhor. Ela também recebe o milagre que só o Senhor tem para dar. Quem sabe essa noite você possa voltar-se a Ele, ao Deus de honra, ao Deus de toda a glória, Deus de graça, de poder. Enquanto o louvor estará acontecendo, meu convite a você é esse: que assim como essa mulher sunamita criou esse ambiente de honra, que a sua casa seja esse local, um ambiente de honra, o seu coração, a sua vida, que você acolha sempre a palavra com honra, com reverência, com respeito, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. O Senhor é aquele que ouve, sonda mentes e corações. A mulher nada tinha pedido, mas o Senhor conhecia o coração dela. O Senhor conhece o teu coração, sabe daquilo que porventura possa estar causando para você um amortecimento dos seus sonhos. Essa mulher já nem planejava, nem sonhava, nem pedia mais, mas o Senhor conhecia. O que eu posso fazer por essa mulher? Aí o Senhor usa a vida de Geazi e disse: olha, ela não tem filho. Ora, mas haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O mesmo Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E se você talvez está no terceiro ponto da mensagem, ou seja, está num momento de tribulação, persevere em fé.
no momento da luta, essa mulher disse: vai tudo bem, tudo está bem. Mas diante do Senhor, ela se derrama aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, muda a minha história. E o Senhor vai ao seu encontro. Depois chame essa mulher de novo. Está aqui o teu filho, está aqui o teu milagre, está aqui a tua bênção, está aqui a tua resposta.